história de repente já começou desde o momento em que João Lourenço chegou ao poder e o então ministro, na altura, Asher Mangueira, nomeou esta filha, recém-saída da universidade, e fez dela diretora adjunta de uma unidade técnica do Ministério das Finanças. Poderá-se dizer que não foi o pai que a nomeou, mas os ministros são auxiliares do titular do Poder Executivo. Logicamente, há muita gente que terminou o curso, mas nunca chegou, não chega assim por meritocracia para um cargo de direção. E, lógico, a nomeação inicial desta menina, como é que ela chama-se? Não é Jéssica. Cristina Lourenço. A Cristina, exato, a Cristina Lourenço, foi, logicamente, por conta da posição do seu pai. Se ela não fosse filha de João Lourenço, ela não seria nomeada para o Ministério das Finanças. Até porque logo que ela terminou os estudos, andou a tentar nos bancos. Ainda fez um estágio no Banco BAE. E logo a seguir, quando o pai ascende, ela é feita diretora adjunta do Ministério das Finanças. Depois, Arques sai, chega a Vera Daves, leva ela para a Bodiva. A Bodiva é uma entidade mista, mas o Estado é que controla, e a ela agora colocaram-lhe ali, houve uma cessação de pastas, de 2 administradores, e agora a Cristina é elevada a presidente da Comissão Executiva de forma interina, porque alega-se que usou-se o critério de antiguidade. A Cristina, ok, tudo bem, é antiguidade, é o que se está-se a dizer, mas seja como for, a fonte de nomeação foi por conta da posição política necessariamente do seu pai. E o que aconteceu com a Cristina é exatamente o que aconteceu com o Zeno. O Zeno foi colocado no Fundo Soberano, numa entidade também que a nomeação era pelo Ministro das Finanças, na altura Armando Manuel, ficou aí 2, 3 anos e depois foi feito presidente do Conselho de Administração. E quando era questionado, também dizia que foi o Ministro das Finanças que o colocou. Portanto, o João Lourenço está a seguir quase com o mesmo critério, né? Ele poderia muito bem pôr a filha, não se está a contrariar, não se põe em causa a competência ou não da miúda. É provável que em pouco tempo já tenha ganho alguma experiência, mas que ela entrou sem experiência, ela entrou num país que muitas das vezes se tem exigido experiência profissional aos quadros. Os filhos podem... Sim, os filhos, se quiserem, podem exercer, sim, senhora, cargos políticos, desde que cumpram uma carreira. Temos o caso do irmão do presidente João Lourenço, o general Cerqueira Lourenço. O João Lourenço já o encontrou aí feito militar, na Casa Militar, como número 12 ou número 3. Veja que a sociedade nunca pôs em causa, mesmo a nomeação, a recondução que o presidente faz, ninguém questiona, ninguém critica. Por quê? Porque ele tem uma carreira consolidada. Temos uma irmã do João Lourenço que é embaixadora de carreira, do Eduardo dos Santos já deixou nesta categoria, que é a senhora Catraio. Ninguém também põe em causa a trajetória da senhora ou eventuais nomeações dela. Veja até que ela estava para ir para uma posição, o João Lourenço evitou a nomear diretamente para não ser acusado de nepotismo ou de favoritismo. Mas no caso da filha, é um caso à parte. Depois não é uma filha qualquer, é uma filha muito... Mas aqui a ideia, desculpa, Gama, vai já aqui concluir. A justificação de que a filha de João Lourenço assume o cargo por ser um membro mais antigo, não é, da Comissão Executiva da Bodiva, não cabe, não colhe aqui, ou tem alguma coisa de fundo nesta situação? Bom, este deve ser um argumento de antecipação,
poderia ter assumir de forma interina a própria PCA, este órgão tem uma PCA, poderia ser ela a interinar, ou um outro, mas a questão é, escolheram logo a Cristina, porque, pronto, não ela, provavelmente, por essas questões políticas que nós estamos aqui a levantar. E depois, quando se antecipa-se logo sobre este critério, vai haver, de facto, uma reunião em março dos membros do Conselho, da Assembleia Geral, e que vai escolher, de facto, o presidente efetivo. Mas a Cristina não foi indicada pelos acionistas, foi indicada pelo próprio Conselho de Administração. É a presidente que conduz a reunião, a presidente do Conselho, e depois indica de forma interina quem vai ficar ali. E escolheram ela. Agora, para evitar embaraços políticos ao presidente, poderiam ter evitado, a própria miúda filha poderia também ter declinado esta proposta em honra do nome do seu pai. Mas não quer dizer que temos que prejudicá-la por causa do pai. Mas todos esses reparos deve-se ao facto do formato inicial com que ela chega para aí, sem experiência, recém-saída da universidade e ascende logo aos cargos de chefia. Eu acho que o principal problema está na forma como ela ascendeu no Ministério das Finanças. Agora, esse tempo todo que ela foi aí colocado foi um tempo que, no fundo, serviu para fabricar uma legitimidade. E esta legitimidade que agora os altos funcionários das finanças estão a alegar, que é a experiência, que é os anos que ela tem aí de casa. A Cristina está há quanto tempo neste órgão? A Cristina deve estar aí há 2 anos, cerca de 2 anos, na Bodiva, porque ela saiu há bem pouco tempo mesmo da direção de finanças do país. Uhum. Daqui a pouco vamos já falar um bocadinho sobre esta Assembleia, não é? Esta Assembleia Geral que está marcada para março, onde se vai definir efetivamente quem vai assumir a Bodiva. Para já, José Gama, apesar de ter criticado o antecessor, o presidente João Lourenço, está praticamente a seguir o mesmo caminho. Qual acha que vai ser o desfecho desta novela? Bom, o presidente João Lourenço vê-se que ele faz muitas coisas e inspirada também em José Eduardo dos Santos. Tem o caso esse da filha, tem o caso dos contratos, tem o caso da forma como gera o poder sem prestar contas a ninguém, porque ele tem noção que está salvaguardado pela Constituição, porque ela é uma Constituição que produz um presidente irresponsável dos seus atos. Aí o presidente está à vontade, que não vai ser responsabilizado por nada que está a fazer, mesmo que sejam irregularidades, mas o que deveria se olhar é a questão da ética e também a da moralidade, mesmo que não esteja a cometer algum crime ou uma infração, mas a ética na governação deveria ser o ponto número um quando se está a governar, sobretudo quando se é o número um de uma estrutura estatal como é o Estado angolano. Mas agora os filhos vão ter de negar de exercer cargos públicos só para não manchar a imagem dos seus pais, é isso? O mal já está feito. A questão agora até já não é a Cristina ir para presidente. Foi na forma inicial em que ela ascende, que sai da universidade para o cargo de diretora adjunta do Ministério. O erro está ali. Depois, como dizia, fizeram ela acumular tempo para ter a chamada legitimidade, o que as pessoas estão a reclamar de experiência. Estão a equiparar o tempo dela de permanência nesta estrutura com experiência de governação executiva numa empresa. Portanto, para José Gama foi tudo preparado. Sim, quando havia um propósito de fazer da Cristina uma executiva. Ela estava muito bem, poderia ter, embora queimou etapas, poderia muito bem seguir uma carreira no Ministério,
mas puderam ela foi logo para uma administração e aquele cargo de administrador é para da Bodiva é para alguém já experimentado, não é para alguém que saiu agora de uma universidade. Depois é aqui uma coisa, o governo está a vender muitos ativos ou antigos ativos das empresas que foram confiscadas pelo Estado. E muitos deles depois vão passar pela aprovação ou venda pela Bodiva. Como é que fica? De um lado está o pai a vender, do outro lado está a filha no órgão regulador. Isto é o quê? Isto pode criar também aqui um conflito ou algum choque, não é? Vai também estar numa fase embrionária. O que se espera dela é, sobretudo, ética no seu trabalho, espera-se profissionalismo, ausência de desconfiança também. Agora, ela quando começa assim a colocar filhos do presidente, etc. ali, cria também uma intimidação. Veja que amanhã um empresário de fora tem uma empresa que vai passar, quer comprar uma empresa passando pela Bodiva, sabe que quem está ali é o filho ou a filha do presidente, vai pensar que na moda africana é o presidente da República também que lá está. A filha, logicamente, partilha experiência, partilha opinião com o pai. Portanto, de facto, isso podemos ter aqui uma Bodiva que, aos olhos do mundo, vai criar uma certa desconfiança também para algumas pessoas. Vão ver ela como um órgão também que não é muito sério, né? Nós temos um antecedente, que é o da Sonangol, que estava a filha do presidente, agora tem um novo presidente, não colocou a filha na Sonangol, mas a colocou num órgão financeiro de extrema importância como é e é a Bodiva. Sim, se eles estão a alegar que o critério é a antiguidade e o presidente poderá sair dentre os pares sem antiguidade, automaticamente nos estão a dizer que a presidente futura vai ser esta. A Assembleia Geral vai ser apenas para ratificar a indicação da Cristina. Portanto, o critério, eles já nos disseram que o critério é este, é antiguidade. Mas os estatutos não falam do presidente interino, está a falar mesmo do presidente. Então, ele põe aqui a Cristina, vai fazer a reunião com os membros no próximo mês de março e teremos a Cristina a cumprir o seu mandato em pleno e até lá ninguém vai mais contestar ou criticar, porque já se debateu, já se criticou a forma como ela entrou interinamente ou como presidente em exercício e vai ficar ela a presidente, não tínhamos dúvida.